Gente, usar o Grindr é sempre uma experiência única, né? Às vezes é bom, às vezes é péssimo, muitas vezes é péssimo, mas é sempre uma janelinha pra gente entender a cabeça dos gays. E aí, claro, tem umas coisas que você simplesmente não consegue entender, tipo uns critérios que as pessoas têm pra eliminar as outras pessoas, pra não se encontrar ou pra não continuar a conversa, ou às vezes pra nem começar a conversa, né? Já é bloco na hora. E é uns critérios tão bizarros que eu penso, jura que as pessoas se importam com isso? Então aí vai, 5 noias da galera no Grindr que eu simplesmente não entendo. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, vou te pedir um favor pra mim e pra você. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. Altura. Isso não é só no Grindr, isso é em qualquer lugar. Eu não entendo por que as pessoas se importam com altura. Uma coisa é dizer, eu prefiro mais altos, ou eu prefiro mais baixos. Mas no Grindr tudo é sempre mais escroto. Então lá tem gente tipo, se você tem menos de 1,80, não fale comigo. E eu fico pensando assim, jura por Deus? Imagina, você tá lá no Grindr e encontra um cara que é lindo, é inteligente, tem um papo bom, curte as mesmas coisas que você, e aí você descobre que ele tem 1,79 m. Você vai fazer o quê? Vai perder uma oportunidade incrível por causa de 1 centímetro? Ou 2, ou 3, que seja? Eu não sei se é porque eu tô bem ali na média, né? Eu tenho 1,76 m, mas eu nunca me importei se o cara era mais alto ou mais baixo que eu. Eu tenho uma suspeita honesta de que essa noia da nossa comunidade tem a ver com uma internalização de um certo machismo. A ideia de que o cara mais alto tem que ser o mais dominante, ou forte, ou ativo. E o mais baixinho, então, ele é frágil, né? Ele é submisso, ele é passivo. E aí, se o biotipo da outra pessoa não bate com esse estereótipo, não bate com a fantasia que a pessoa criou na cabeça dela, aí ela não tem interesse. Ai, Marcel, mas se você for alto demais e o cara for baixinho demais, a coisa não encaixa direito, é muito incômodo. Eu peço truco nesse argumento, porque essa coisa do incômodo é bem relativa para os gays. Pinto grande é uma coisa muito mais incômoda, que pode causar lesões e problemas físicos muito mais sérios, mas como é algo fetichizado na nossa comunidade, aí é um incômodo aceitável. Aliás, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, tá aí outro critério nada a ver. DOT. É incrível como a gente absolutamente naturalizou a discussão sobre tamanho do pinto no Grindr. Isso obviamente não começou lá, é uma questão muito mais ampla na comunidade gay e na sociedade machista e patriarcal em que a gente vive. Eu nem preciso entrar muito nesse assunto porque eu já fiz um vídeo sobre isso antes, que eu vou deixar aqui para você assistir. Mas eu acho que qualquer pessoa razoável da minha idade e com a minha quilometragem vai concordar que a gente tem provas práticas, provas empíricas de que o tamanho do pinto significa muito pouco na qualidade do sexo. Certamente você já teve a experiência de transar com alguém que era bem dotado e não foi legal, e com alguém mal dotado que foi ótimo. E pra mim, continua valendo a mesma regra da altura. Você tá lá no Grindr, acha um cara incrível, cheio de qualidades, e aí ele tem 1 centímetro a menos do que você espera, ou 2 centímetros, ou 5 centímetros. Você vai realmente deixar passar essa oportunidade? Eu é que não vou. Quem tem regra de tamanho, meu filho, é 1 metro. Barba. Outra coisa que eu não entendo, a fixação de gays com barba hoje em dia. Não sei se é porque eu fui adolescente e jovenzinho numa época em que o padrão de beleza era sem barba, porque sim, essa época já existiu, e aí eu testemunhei a ressurreição da barba. Então, pra mim, tanto faz como tanto fez. Tem gente que fica bem de barba, tem gente que fica bem sem barba, tem gente que fica bem dos dois jeitos ou de jeito nenhum. E o que mais me deixa intrigado é que barba é uma coisa que muda tão rápido. Tipo, não é estrutura óssea, sabe? Tamanho, formato do rosto, cor dos olhos, né? Que se você nasceu daquele jeito, não tem como mudar. Barba, você rapa, 1 mês ela já tá lá de volta. Eu nunca fui muito fixo com a minha. Eu tô de barba cheia agora, mas eu já deixei só o cavanhaque, já deixei um cavanhaque curto, já deixei só o bigode, já deixei a barba baixinha, já fiquei sem barba nenhuma, que eu gosto muito também. Aliás, o que eu mais gosto é exatamente poder variar. Se você pegar aí os vídeos antigos, vai ver que eu já tive todo tipo de barba. Então eu realmente não consigo enxergar que só homem de barba é bonito. Eu acho uma perda de tempo gigante. Até porque se ele tá sem barba agora, daqui 1 mês pode ser que ele esteja.
o jeito de puxar papo. Eu já vi muito cara dizendo que dependendo do jeito que a outra pessoa cumprimenta ele, ele já brocha. Por exemplo, se o cara diz oi ou oiê, porque, de novo, né, o machismo batendo forte aí, as pessoas entendem que isso é um jeito efeminado de falar. Mas o inverso também acontece. Gente que reclama quando o cara diz e aí, mano? Ou coé, porque aí ele tá fazendo cosplay de macho, cosplay de hétero. E eu não sei se é porque eu sou jornalista e na faculdade a gente estuda teoria da comunicação, análise do discurso, mas nada disso faz sentido pra mim. Não tem como você saber como é a outra pessoa só porque ela falou uma frase. Aliás, não dá pra saber nem quando ela fala 100 frases, porque discurso escrito, como a gente tem no Grindr, e discurso oral são coisas completamente diferentes. Até tem uma sobreposição, mas não é a mesma coisa. Ainda mais quando o discurso tem uma função muito específica, que é vender o seu próprio peixe. A gente nunca sabe o quanto a pessoa está sendo autêntica naquele momento. Pode ser que ela esteja, pode ser que não. E aliás, aproveitando que a gente está falando sobre jeito de escrever, eu acho que também vale a gente discutir um negocinho chamado preconceito linguístico. Você não é melhor que as outras pessoas só porque você sabe ortografia e flexão de verbo. É ótimo quando a outra pessoa sabe se comunicar perfeitamente, mas lembra que a gente vive num país profundamente desigual e nem todo mundo teve o mesmo acesso à formação que você teve. Escrever errado não é sinal de burrice, é sinal de má formação. E nem sempre a pessoa teve controle sobre o tipo de educação formal que ela recebeu. Até porque a gente sabe que tem muita gente por aí que sabe flexionar o verbo perfeitamente e mesmo assim é ignorante em outros aspectos da vida que são muito mais importantes. Drogas. Eu não tenho nenhum problema com quem usa drogas. Eu acho que essa é uma discussão bem mais ampla, multidisciplinar, e quando a gente individualiza essa questão em uma pessoa, começa a entrar aí moralismos e culpabilizações que não ajudam em nada a resolver o problema. Mas certamente isso é papo para outro vídeo só sobre esse assunto. O que me choca no Grindr não é o cara usar drogas, é o cara exigir que eu use drogas também. Quantos caras já chegaram em mim e falaram: e aí, você usa tal coisa? E aí eu digo: ó, eu não uso, mas eu tenho zero problema se você quiser usar. E aí o que acontece? Bloque. Ou o cara simplesmente me dispensa. E eu sempre fico meio sem entender, porque se você veio falar comigo, é porque o tesão bateu. E aí a gente conversou e a coisa continuou rolando. Então como é possível que o fato de eu não usar drogas seja mais determinante do que essa conexão, do que o tesão? E a minha leitura é uma só. Esse cara não quer sexo, ele quer a companhia de alguém para usar droga. Ou ele quer a fantasia de fazer sexo alterado pela droga. E eu sou sempre adepto da teoria de que se a sua atividade sexual é restringida por um único elemento, se você só consegue ter tesão, só consegue transar de uma única maneira, né, cumprindo uma regra específica, um fetiche específico, então a sua vida sexual não é saudável. A minha lista podia até ser bem maior do que essa, dava para incluir mais um monte de coisa. Mas agora eu quero saber de você. Quais são os critérios do Grindr, as noias do Grindr, que você não entende? Você já foi excluído, já foi rejeitado por causa de alguma encanação bizarra da pessoa? Como é que você se sentiu? Me conta nos comentários. Como sempre, as redes sociais do Gay Nerd são a serventia da casa, então a gente pode continuar essa conversa lá nas DMs do Twitter e do Instagram. Me segue lá, porque de quebra eu ainda dou dicas diárias de cultura pop e agora que eu ando apertado de tempo, eu tenho feito cada vez mais lives lá no Insta também. Deixa o seu like e a gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Um beijo!